fala ainda sobre o Vasco, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. A primeira informação é sobre Neymar. Ele foi até Curitiba, assistiu ao jogo e a vitória do Peixe por 4-1 contra o Coxa, mas não jogou. Depois da partida, ele falou sobre a frustração de ficar de fora da seleção brasileira, abre aspas, faz parte, estou me recuperando, melhorando cada vez mais. O jogador prometeu estar 100% para a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro contra o Vasco em 30 de março. Para completar o giro de notícias, contar que na noite dessa segunda-feira, por volta das 8 horas, lá em Luque, cidade vizinha a Assunção, no Paraguai, sede da Conmebol, conheceremos os grupos da Libertadores da América e também da Sul-Americana. Expectativa alta para os brasileiros envolvidos nas duas competições. Preciso falar agora sobre o Vasco, mais especificamente da 777, que está sob investigação internacional. Tanto a 777 quanto a ACAP, que virou a controladora de todos os times da 777, estão sendo investigadas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e por uma comissão de valores mobiliários. A avaliação se dá porque há possíveis violações de leis de lavagem de dinheiro. 777 que viveu o caos financeiro na temporada passada, indo praticamente à falência, a ACAP precisou assumir a controladoria da empresa norte-americana. 50 pessoas foram intimadas, pouco mais de 50 para ser preciso, foram intimadas. São funcionários e ex-funcionários da 777 e da ACAP, com a lembrança de que a controladora da 777 também é alvo de processos nos Estados Unidos que incluem má gestão e interferência em contratos, só para vocês entenderem a fama dos dois parceiros vascaínos na SAF. Hora de falar sobre Evangelos Marinakis. O magnata grego está inclinado a fechar com o São Paulo em detrimento do Vasco. E a palavra de Edu Gaspar, que foi contratado no ano passado para ser CEO dos clubes do Marinakis pelo mundo, foi determinante para a escolha do São Paulo. Vale a lembrança de que o Edu Gaspar, ainda como diretor do Arsenal, havia feito um mapeamento de 8 clubes brasileiros, entre eles o São Paulo. E o Edu ficou encantado com as categorias de base do tricolor do CT de Cotia. Já o Vasco foi ignorado pelo Edu Gaspar nesse levantamento. Quando o Marinakis tomou a decisão de contratar o Edu e comunicou a ele a sua intenção de comprar um clube brasileiro, o Marinakis levou ao Edu 2 nomes, do São Paulo e do Vasco. E o Edu Gaspar deixou bem claro que, na preferência dele, a opção seria pelo São Paulo. O Edu ainda lembrou ao Marinakis de 2 problemas importantes, caso de compra da SAF Cruz Maltina. As dívidas que o clube tem, superiores a 1 bilhão, hoje fala-se 1 bilhão e 400 milhões, além da questão da insegurança jurídica. Tudo porque no ano passado o Pedrinho foi à justiça e conseguiu, via liminar, tirar o poder da 777. Para não correr o risco de se meter num enorme imbróglio, o Edu Gaspar sugeriu ao Marinakis que avançasse com o São Paulo, e assim que a coisa tem funcionado, então dá para dizer que o Edu Gaspar teve papel determinante na escolha pelo tricolor. Marinakis e São Paulo têm negociações avançadas para se tornarem sócios no comando das categorias de base do São Paulo, embora também já tenha contado para vocês que a promessa de 100 milhões de dólares por 5 temporadas terá um pequeno percentual destinado a contratações do time principal do São Paulo. O Vasco deve assinar na próxima semana a renovação do contrato do meia atacante Ryan. Novo vínculo deve ser estendido até dezembro de 2026. Excelente notícia para o clube. Preciso falar agora se Fábio Carille balança no cargo de técnico do Vasco. Essa pergunta me foi feita por um torcedor, por um espectador do programa do Nicola nesse domingo. Levei o questionamento por um dirigente vascaíno e posso assegurar que não há nenhuma conversa para a demissão do Carille. Mesmo com o início de contestação de torcedores do Vasco em relação ao trabalho do treinador. E essa tem sido uma marca dos últimos trabalhos do Carille. Na temporada passada no Santos, apesar do vice-campeonato paulista e do título da Série B, ele foi contestado por santistas ao longo de todo o ano, não havia nenhum clima para ele ficar, tanto que o Carille nem termina a Série B pelo Peixe. No Vasco não há uma situação tão ruim assim, mas já há um indício, princípio de contestação, muito vascaíno entendendo que o Carille não será capaz de entregar no Vasco aquilo que o torcedor imagina. Mas, importante contar que os números do Carille e a avaliação interna da diretoria até aqui são positivos.
O Carille tem 12 partidas no ano, com 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, contrato até dezembro de 2025 e o Pedrinho nem cogita uma demissão por agora. A saideira em relação ao Vasco, Lucas Eduardo, meio atacante de 21 anos de idade, está perto de ser emprestado ao Cuiabá. Aí, Pedrosa, olha aqui, ó. Hoje tem sorteio da Sul-Americana e aí tem o Vascão da Gama, a Sul-Americana, que é nossa aqui do SBT. Vamos lá, o primeiro grupo, o Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio Independiente, Cruzeiro, Lanús, Defensa de Justiça, América de Cali. Pote 2, Guarani, Palestino, Caracas, Vasco da Gama, Huracão, Universidade Católica, União Espanhola e Godoy Cruz. O pote 3, vamos ver qual o brasileiro que tá por aí? Nenhum. Once Caldas, Racing União, Nacional Potosí, Cienciano, Esportivo Luquenho, Puerto Cabello e Cerro Largo. E o pote 4, o Muxuquiruna, o Atlético Grau, Vitória, São José, Deportes e Iquique, Boston River, Melgar e o Corinthians. Então a gente tem aqui nesse pote 2 brasileiros, o Vitória e o Corinthians. Corinthians vindo da eliminação da pré-Libertadores. Aqui tem o Vascão e ali tem o Fluminense e o Cruzeiro e o Atlético Mineiro. Mas não pode. Quê? O time brasileiro não pode estar no mesmo grupo. Cara, o Vasco não pode pegar os times brasileiros nem do pote 1 e nem do pote 4, porque, por exemplo, o Corinthians veio da pré-Libertadores. Mesmo ele vindo da pré-Libertadores, os times brasileiros não podem se enfrentar, ter 2 times brasileiros na fase de grupos. Então, quem o Vasco deve pegar do pote 1 aí? Independente, Lanús, Defensa e Justiça ou América de Cali, lá do pote 4. Aí tem o Grêmio também, eu não falei o Grêmio depois. Exato, lá no pote 4 não pode pegar o Vitória, não pode pegar o Corinthians. E no pote 3 pode pegar qualquer equipe. Mesma coisa o Fluminense. O Fluminense não pode pegar no pote 2 o Vasco e não pode pegar no pote 4 o Vitória e o Corinthians. Então, assim, eu acho que a Sul-Americana... Isso na fase de grupos, né, gente? Isso aqui vai formar a fase de grupos, a primeira fase da Sul-Americana. É o sorteio, esses são os potes do sorteio. E eu acho que tá mais forte do que no ano passado. Também. Eu acho que tá mais forte. Por exemplo, o Atlético Mineiro foi finalista de Libertadores e Copa do Brasil, tá na Sul-Americana. Fluminense, mesma coisa. O Fluminense é um time que foi campeão da Libertadores e conseguiu ainda se classificar. O Grêmio, tudo bem, foi vice-campeão gaúcho, mas é um grande time. O Cruzeiro, com todos os reforços que teve. Enfim, é uma Sul-Americana que a gente sempre trata como Série B da Libertadores, ou uma baba, assim, uma competição mais fácil, mas eu acho que esse ano tá mais difícil, tá mais complicado do que no ano passado esteve. Inclusive, a gente pode ver hoje como os argentinos valorizam tanto a Sul-Americana, né? Sim, diante da final. Sim, com certeza. Se mobilizaram de uma até forma... porque a gente sabe disso, que dentro da Argentina há uma grande incômodo, porque nos últimos anos o Brasil tem vencido muito a Libertadores. Sim. E se vocês lembrarem bem, os uruguaios, os argentinos, eles eram soberanos na competição. E hoje a gente está fazendo um barulho muito grande, de forma consecutiva. Então, isso vai instigando, né? Isso aí, torcedor vascaíno, nosso giro de notícias nessa tarde de hoje, trazendo as últimas informações do Vascão para você. E eu quero a sua opinião nos comentários, qual grupo seria interessante o Vasco cair nesta Sul-Americana. Lembrando que hoje à noite, às 8 da noite, teremos o sorteio da Sul-Americana e vai definir aí o grupo que o Vasco da Gama vai enfrentar. Lembrando que a Sul-Americana, os primeiros colocados de cada grupo se classificam direto para as oitavas de finais e quem ficar em segundo lugar no grupo irá para uma repescagem contra os terceiros colocados da Libertadores. Quem fica em terceiro lugar nos grupos da Libertadores vai direto aí para essa fase da Sul-Americana, um mata-mata, né? Uma repescagem com os segundos colocados do grupo. Então é uma dificuldade a mais, né, na Sul-Americana. Porque se o Vasco pegar um grupo complicado, a gente já sabe aí que pode pegar um argentino ou um colombiano, né, na fase de grupo, porque no pote 1 tem 3 argentinos que podem cair no grupo do Vasco e um colombiano. Então já sabe aí uma dificuldade contra esses argentinos, que a gente sabe, né, que contra a Argentina é um pouco complicado mesmo nessas competições sul-americanas. Mas torceremos aí para que o Vasco saia num grupo tranquilo, faça o dever de casa em São Januário, fazendo valer os pontos, né, disputados em São Januário. O Vasco não pode desperdiçar pontos dentro da sua casa para poder garantir aí uma classificação direta. E caso a equipe acabar ficando em segundo lugar, vai ter
depender aí de quem será seu adversário na fase de eliminação, né? Dependendo de quem ficará para o Vasco enfrentar. Eu acredito que seja um sorteio também. Os times que vêm do terceiro colocado da Libertadores. Então, esperamos que o Vasco faça o seu papel de casa e se classifique tranquilamente em primeiro lugar. Deixa aí qual grupo seria ideal para o Vasco entrar nesta Sul-Americana. Não esquece de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações, que é muito importante para você receber todo o conteúdo aqui do canal Eterno Vasco Oficial. Na hora do sorteio estaremos em live. Esperamos aí você para nossa audiência aí da nossa live acompanhar o sorteio junto com a gente. Forte abraço e até mais tarde.